E aí, estamos bem, chegando, Patrícia já está aqui, coisa boa, né? Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante, que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Deixa eu colocar aqui, fixar um comentário. Que sejam todos bem-vindos. Que hoje o nosso papo vai ser bom demais. Olha, quem ainda não se inscreveu no sorteio da constelação, vai lá. Lembra que é hoje, hein? Que eu vou sortear. E quem será que vai ganhar uma constelação comigo, hein? Quem será que vai ser a pessoa? E aí seria algo... Pronto, fixei o comentário. A minha Silvia falou aqui comigo e deu uma pequena confusão. Então hoje nosso tema é sobreposição de contexto. Então quem será que vai ganhar hoje uma constelação comigo, seja online, seja em grupo, quando voltarem os grupos, que essa eu não sei quando, ou seja presencial, né? Vamos ver quem será o Felizardo. Não estou lembrada agora do horário, mas é hoje mais tarde que nós vamos fazer o sorteio. Se você ainda não fez sua inscrição, corre lá e faz a sua inscrição, que vai ser bem legal a gente poder trabalhar juntos. Quanta gente querida entrando, fico feliz de estarmos aqui novamente juntos, novamente conectados, né? Novamente integrados. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse nome que parece um pouco diferente, né? Sobreposição de contexto. O que é isso que a Daisy foi falar pra gente? Antes de convidar a minha lindíssima, queridíssima Patrícia para a gente conversar sobre isso, que é uma mulher que também, como muitas que estão aqui, tem muitas tarefas, eu quero explicar para você como que é e o que funciona. Vou trazer aqui para a nossa live os nossos amigos bonecos, né? Eles estão adorando participar das lives. Primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é assim: quando você pensa na palavra contexto, o que é um contexto? Contexto, vamos pensar assim, é um lugar, é um tempo, é um espaço no qual eu estou inserida. Então, por exemplo, eu estou num contexto aqui. Qual o contexto que eu estou inserida? Na verdade, eu estou em dois contextos, mas eles não chegam a se sobrepor. Eu estou num contexto físico, no aspecto que eu estou no meu consultório, mas eu estou num contexto online que eu estou me relacionando com você. Mas nesse contexto, quem é a pessoa que está aqui? Vamos imaginar, vou falar de vários papéis que eu tenho. Eu tenho a mãe, eu, Daisy mãe, eu tenho a Daisy mulher, né? Eu poderia colocar várias outras coisas. E vou colocar aqui, né, a Daisy amiga, e vou colocar aqui de uma outra cor, a Daisy Carvalho. Então, quem nesse contexto agora de trabalho está conversando com vocês? A Daisy Carvalho. Vocês não estão se relacionando com a Daisy mulher, ou com a Daisy mãe, ou com a Daisy filha, né? Ou com a Daisy mulher. Eu já misturei aqui. Fiz umas sobreposições de contexto. Então, hoje vocês estão fazendo o quê? Se relacionando com a Daisy profissional. Isso é quando a gente vai entendendo o papel e o contexto que as coisas acontecem. O que acontece normalmente? Muitas vezes, quando eu estou num contexto profissional, às vezes aparece a minha parte mãe. Como
poderia aparecer a minha parte mãe dentro de um contexto profissional? Quando eu começo a querer cuidar, por exemplo, se fosse da minha vida, se eu quisesse cuidar dos meus pacientes como se eles fossem crianças. Isso é estar nesse contexto de forma inadequada. Eu estou no contexto profissional e quem entra nesse contexto é a mãe. Então, quando eu faço isso, quando uma pessoa faz isso, ela está numa sobreposição de contexto. Vou tirar esses outros dois contextos que eu havia colocado e vou deixar esses dois aqui. Eu vou fazer de um jeito para ficar um pouco mais didático, vou trocar a cor. E esse aqui é a mãe e esse aqui é a profissional. Então, a Daisy profissional é azul. A outra é a amarela. O que muitas vezes as pessoas fazem? Elas misturam, por isso que eu brinquei que seria didático trocar as cores. É como se deixassem de existir essas duas e existisse só a Daisy verde ou a pessoa verde. O que seria isso? Eu estou num contexto profissional, eu estou misturado o profissional e a maternidade. Eu estou no contexto mãe, eu estou misturado o profissional e a maternidade. Então eu termino não percebendo e não dando conta de ver em qual contexto eu estou. Por isso que o nome que a gente dá dentro da constelação é sobreposição de contexto. É fácil, gente? O que vocês acham? Não, não é fácil. É não misturar. Por que não é fácil? Porque muitas vezes somos solicitados a ir para esse lugar. Então, eu sou psicóloga no meu contexto profissional. Se eu tenho um cliente, muitas vezes eu tenho clientes que estão regredidos, o que eles vêm buscar? Eles vêm buscar a mãe. Se eu não tenho clareza ou essa postura minha na vida não tá bem ou não tá preenchida, o que faz? Faz exatamente isso que tá acontecendo aqui. Se vocês verem, o bonequinho, ele olha pra mãe. Interessante, né? E por que ele olha? Porque ele vem buscar a mãe. Exatamente. Tem gente contando aqui a mãe. Isso. Ele vem buscar a mãe. Se a profissional não tem clareza que o contexto desse trabalho aqui é um contexto terapêutico, ou se talvez esse papel na minha vida ele não está bem, o que eu faço? Eu misturo. A pessoa vem e mistura. Aí sai o profissional e entra o quê? A mãe. E aí, o que acontece? Eu não ganho dinheiro não, porque esses dias eu falava com um grupo numa plataforma que eu estava dando uma palestra e eu falava assim para eles, a gente não, se a gente pega dinheiro emprestado com a mãe, a gente não paga muitas vezes, né? Assim, porque mãe é para dar. Lembra da live da mãe, do desequilíbrio? Mãe dá e o filho recebe, o filho toma. Então, se eu, no meu contexto profissional, começo a tratar os meus clientes, os meus fornecedores, os meus colaboradores como filhos, olhando todas as necessidades deles, eu me perco do meu papel profissional. E isso é o que dá na questão da sobreposição de contexto. Mãe. Então, a Deise ou qualquer uma que estiver aqui é mãe dos filhos dela. E dos filhos dela também não vale entrar a doutora, a psicóloga. Isso acontece muito, em muitos casos, onde a pessoa leva para a vida dela pessoal o quê? O contexto da vida profissional. Eu gosto de contar um caso. Esse caso é real, aqui do consultório,
que era um diretor de uma empresa muito importante e ele trabalhava engravatado. E quando ele chegava em casa, ele continuava diretor. Sabe quando eu começo, continuava ordenando tudo, querendo coordenar como diretor. Aí o que acontecia com ele? Ele se perdia no papel tanto de pai quanto de marido. E ele se sentia sozinho. E aí eu brincava com ele, olha, vamos fazer assim. Como ele usava gravata, eu dei para ele um negócio que a gente chama de âncora. Ó, quando você estiver no contexto profissional, você utiliza a gravata. Quando você estiver chegando na sua casa, no contexto familiar, você vai lembrar de tirar a gravata. É como se fosse para que ele lembrasse, ou uma âncora, para ele lembrar que agora ele não era mais diretor. Então, se você começa a perceber aí que você faz isso, uma boa ideia é o que eu posso usar para ancorar nesse papel e o que eu posso usar para ancorar nesse. Ok? Agora eu vou convidar a minha querida Patrícia para o quê? Para que a gente continue a falar com esse papo bem legal de mistura de papéis e de sobreposição de contexto. Se você tem pergunta, vai mandando aí pra gente, que eu tenho maravilhoso. Então eu já chamei a Patrícia, vamos ver se ela já me atende aqui. Ah, não, gente. Olha o brinco da pessoa, né? Olha a reluzência, é uma coisa assim que é demais, né? É. Bom dia! Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bem, honrada, agradeço pelo convite, muito feliz, viu? Eu também, muito feliz, Patrícia, muito feliz. Eu fico muito grata, porque eu sei como é sua agenda profissional e sei como você preza, né, o seu casamento, você preza a sua relação com a sua filha. Então, eu sei como abrir mão desse tempo para estar aqui conosco é também, que é isso, né? É abrir mão de uma coisa para você estar aqui. Então, eu sou grata por você estar aqui e a gente podendo disponibilizar e conversar desse assunto, dessa mistura, porque não é fácil, né? Não, não é tarefa fácil, não. Estava vendo a sua explicação técnica e tecnicamente é muito claro de se entender, mas na hora de aplicar isso na prática é um desafio diário, né? Aí do exemplo que você deu do homem engravatado do seu cliente. Às vezes eu chego de salto, maquiada, toda produzida, e eu esqueço de respirar e voltar a ser mãe, ser esposa, às vezes de salto, andando o dia inteiro dentro da casa, ainda exercendo o papel, a função de empresária, jornalista, digital influencer, enfim. Mas a gente se cobra, se a gente se organizar mentalmente, fisicamente, dentro da disposição que você tem para isso, a gente consegue executar a função em cada lugar devido, sem ter essa sobreposição de papéis. Mas eu falo para você, Deise, às vezes a gente se pega de surpresa misturando os papéis, né? Filha Muitas sendo mãe da vezes. gente, dando Isso. bronca na gente, né? Às vezes marido, a gente tentando educar, mas educar não é o propósito. Sim, porque se a gente educa marido, a gente não tem marido de noite, né? Não Marido tem, onde a poxa gente quer vida. ter, né? Então aí também porque não tem a mulher, porque que eu brinco assim, nós não somos pedófilas, então não vamos transar com o nosso marido. Então, para não estar nesse lugar, então precisamos não ser mãe deles. Mas se a gente quer Tem que ser educar, companheiro. exatamente, mas se a gente quer educar, quer dizer como tem que fazer, a gente perde o nosso lugar. Você fala uma coisa que me fez lembrar, Patrícia, dessa dificuldade. Então, uma das coisas importantes é tomada de consciência. Igual eu falei com esse paciente. O que é a tomada de consciência? É difícil e eu misturo. Ponto. A gente não precisa brigar com isso, porque às vezes a gente fica querendo brigar e dizer assim, não, tinha que ser fácil. Não, é difícil. E não é só para eu ou você. É difícil, eu estou vendo vários comentários aqui, é difícil para quase todo mundo. O que eu, Deise, às vezes tenho que fazer?
Eu brinco que meu trabalho é ouvir, né? Eu ouço o dia inteiro várias questões. E aí, quando eu chego em casa, minhas filhas, principalmente a menor, quer falar. E eu já não aguento mais ouvir. Se for a Deise, psicóloga, porque eu estou cansada. Então, eu já entendi que eu preciso eu falo assim, 10 minutos. Então, quando eu chego, muitas vezes eu nem ando de salto pela casa. Eu já vou direto para o meu quarto. Fazer o quê? Tomar meu banho, tirar a maquiagem, deixar aquela cara de panda, né? Que a gente tira a maquiagem, desce, aquela coisa horrorosa, Dona né? de casa. Dona dica, tirar a roupa, pôr a roupa mais que me lembre do meu espaço. Aí eu me torno disponível para eles, entende? Então, às vezes, principalmente quando é um dia mais corrido, é importante a tomada de consciência. Porque se eu não tomo consciência, eu vou atropelando. E a gente, quando atropela, né, Patrícia? Você que é uma mulher forte, assim como eu, a gente sai mandando rapidinho, não é? Pá, 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 pá. É rapidinho fazer isso. Ditadura militar. Aqui mando eu, aqui falo eu. Mas olha que já caiu por terra, como eu tenho policiado. Só interrompendo você um pouco, eu e a Deise somos parceiras de longa data, não só da imprensa, né? Contando uma com a outra como profissional em termos de conteúdo, mas também como paciente. Tive a oportunidade de constelar com a Deise várias vezes e foi Obrigada. simplesmente fantástico. Eu aconselho para todos, e essa sobreposição de papéis me recordou a minha ida aí no seu consultório, quando eu posicionei esses bonecos, eu me vi junto com você com essa mocinha. E quando eu olhei a confusão mental que eu estava fazendo, foi oportuno na época, e hoje é porque eu me cobro muito, qual o papel da Patrícia Caetano e onde que ela tem que estar quanto mãe, quanto esposa, quanto mulher, como filha, como amiga. E eu acho muito interessante porque é uma forma clara da gente entender a nossa história. A gente monta a nossa história com os bonecos e fica muito fácil. Então, assim, é um depoimento genuíno para as pessoas que não conseguem compreender, né? Fazer uma constelação, porque bênção, eu falo, constelação é algo oportuno, é uma ferramenta assim, de extrema importância para os dias atuais, para as relações interpessoais. Então, eu falo que, para mim, foi muito bem-vindo e eu consegui clarear as ideias através da constelação, da formação dos bonecos, aonde Patrícia Caetano deve estar, em qual papel ela exerce, não é algo que a gente descobre de fato assim naquele momento, mas ao longo da vida nós vamos percebendo o que está de errado e o que está de certo. Eu tenho um desafio enorme, né? Eu falo isso para todo mundo quando as pessoas me perguntam, que é a minha relação com a minha mãe. Mas eu consegui tanto posicioná-la junto a mim, que hoje sabe quando você respira, é mais fácil lidar com as situações? Então, essa sobreposição de papéis, ela é importante você pontuar o local que você deve estar, a partir daí, você executar perante as suas dificuldades. Então, eu, quanto mulher, eu vou fazer o quê? Eu, quanto filho, vou fazer o quê? E eu, quanto mãe, vou fazer o quê? Aí você se coloca nos desafios, é uma metazinha. É que nem você falou, chega em casa, tira o salto, agora eu vou ser mãe. Mas mãe, como? Vou executar como? Qual que é o meu papel ali? E você fazendo essa agendinha, essa estratégia, essa arvorezinha, que eu acho que dá certo. É uma receita que deu certo para mim. Sim, Patrícia, obrigada pelo depoimento. Eu fico muito feliz, muito grata, né? No aspecto da minha ética profissional, eu nunca contaria para ninguém que você fez uma constelação, que já veio, né? Isso eu jamais falaria. Mas eu fico muito feliz e muito grata, porque o seu depoimento vale muito, fico feliz mesmo. Então, desse lugar, Patrícia, da gente conseguir ter clareza. A gente fala na constelação uma coisa chamada, deixa eu pegar esse aqui para ficar mais alto, chamada consciência. A gente tem várias consciências. Quando a gente toma consciência, eu gosto de brincar que quando a gente aprende a ler, não tem como desler. Não sei nem se essa palavra existe, sabe assim? Mas a gente entende. Entende, né? Você viu que é isso que você está falando. Ó. Vou pegar esse exemplo que a Patrícia falou da mãe. Às vezes um filho... Ai, obrigada. Às vezes um filho aqui é uma mãe, seria azul.
Às vezes um filho, olha, ele deveria ser assim, pequeno, não é isso? Mas o que Sim. é que o filho quer fazer? Deixa eu pegar aqui outra coisa. Como nada aqui, a gente não tem script, né? A gente vai indo de acordo com como vem as coisas. Então, o que é que o filho Como faz? flui? Isso, como flui. Aí o filho quer crescer e quer colocar a mãe assim, ó, pequenininha. Uma vez, uma paciente falou para mim assim, a mãe dela tinha vindo de uma situação muito pobre, ela tinha dinheiro já. E ela queria que a mãe trocasse os copos da casa. E ela queria um copo bonito, aí ela convenceu a mãe a trocar os copos da casa. Mas ela chegou brava na terapia, vou te contar por quê, que é muito engraçado. Ela queria, vou pegar aqui um meu aqui, um copo assim, bonito. Certo? Em casa, porque ela falou, não, a gente merece uns copos de cristais. Aí a mãe comprou um monte de caixa. Sabe aqueles copos que a gente fala, copo sujo? De Ah, boteco? adoro. De Isso, boteco, é. Eu aquele adoro. botequinho, eu também gosto. Aí a mãe comprou daquilo, ela estava indignada. Ela, Daisy, olha que lugar. Como a minha mãe pode fazer isso? Poderia comprar uma coisa Pode, melhor. Pode. Aí eu disse pode. para ela, cresça, tenha a sua casa e compre os copos que você quiser. Na casa da sua mãe, quem compra os copos é ela. É desse lugar. E aí é um desafio enquanto mãe. Por exemplo, a sua filha está com quantos anos, Patrícia? 12, Sofia, 12. 12. Essa fase é ótima. A minha menor tem 11, né? Desafiadora. Desafiadoríssimo. Hormonal. Sim, eu brinco que quando a minha primeira, mais velha, se tornou adolescente, eu parei de atender adolescente por um tempo, porque senão eu ia olhar para todos como mãe, ia fazer uma grande sobreposição de Confusão. contextos, né? De confusão de lugar. Então, nessa fase, a criança, ela está querendo questionar e se modificar enquanto pessoa. Então, o que que ela faz? Ela quer ficar maior que a mãe. Quer dizer como a mãe tem que ficar, como a mãe tem que se arrumar, como a mãe tem que falar, né? Tem Ainda mais cor. isso, e ainda mais porque o que acontece nessa geração? Nós não nos parecemos muito com mães, você concorda? Né? Sim. Mulheres bonitas, exuberantes, que aparecem, você é uma mulher bonita, aparece. Então, não é a ideia que a gente teria da mãe, de uma pessoa assexuada. Então, o filho quer, às vezes, que a gente diminua. O que a gente precisa falar? Essa casa é minha. E isso é importante. Pode parecer ofensivo, mas é Não é importante para que de maneira alguma. que o filho possa se lembrar desse lugar aqui. Aqui mando eu, a hierarquia, né? Cheguei primeiro, né? Exatamente, Patrícia, exatamente. E se eu trato, e aqui eu tenho o meu lugar do meu marido. Entende? E aí vai dos espaços. E aí uma coisa interessante é, e quando tem esse marido ou essa esposa já foi casado, como é que faz para não fazer a sobreposição de contexto? O desafio é maior ainda, mas colocar cada um no seu devido lugar e exercer o Exato. seu papel de plenitude. Exatamente, Patrícia. Nossa, essa constelação foi muito boa mesmo, hein? O que isso Você é top, significa? Deus. O que significa isso? Ó, Constelar com você é uma honra. fico feliz. O que isso significa? Primeiro marido, segundo marido. Então é uma ordem. Se a gente não põe essa ordem, vira uma confusão. A gente olha para o primeiro marido achando que é o segundo, e aí vira E uma grande. vice-versa. E vice-versa. Então, quando a gente tem novos casamentos, não sobrepor o contexto é fundamental. Mas eu acho, Deise, que para a gente conseguir chegar nessa maturidade, nessa ascensão, né, da gente conseguir executar de fato os papéis reais nos seus devidos lugares, a gente tem que estar disposto a desenvolvermos. A gente tem que estar disposto ao embate, a ouvir, a pedir desculpas, a ter gratidão, a reconhecer, a procurar as falhas.
Aham, aham. Então, É, meu assim, não som é tava tarefa ruim. fácil. Uhum. Não Não é é uma tarefa fácil. fácil, né? Quando a gente fala de sobreposição de papéis, por mais que nós sejamos mulheres desenvoltas, né, de destaque, que trabalha, que executa várias funções, você também se vê nas fragilidades do dia a dia. No entanto que a gente se atropela também, né? Ainda bem que tem o desculpa, o perdão, né? Estou aqui para reconhecer. Então, assim, mas o importante é você nunca deixar de perceber a real situação na qual você está inserida e tentar fazer os ajustes. É aí que a constelação entra. Eu sou defensora da constelação OR, porque eu acho que a posição dos bonecos nos traz uma clareza muito grande do que realmente eu tenho que executar, principalmente quanto mãe e quanto esposa. A sobreposição de papéis, elas são peculiares e muito confusas nesses dois papéis. Quanto esposa, eu não sendo mãe do meu marido, mas sendo uma eterna namorada, né? E também companheira, e também amiga, quando você jamais mãe, né? Se você virar mãe, Sim. acabou o sucesso, acabou o relacionamento, né? Ele se Uhum. volta para fora de casa e vai procurar isso, né? Então, quer dizer, o que eu tenho Isso. que trazer para dentro de casa, né? Que mulher que eu tenho que ser para exercer essas funções e ter esse relacionamento amadurecido. E a mesma coisa com o filho. Como o filho entender também que eu sou esposa, que eu sou mulher e que eu sou mãe e que ele ali ainda tem que obedecer, ele não pode ser superior a mim porque ele ainda depende da minha total devoção e educação para que ele possa desenvolver. Quando ele tiver o espaço dele, que eu falo para a Sofia, ela fala assim, eu vou morar sozinha, eu não quero estar aqui, eu quero ter minha casa. Ela fala, mãe, você está muito desorganizada. Eu falo, opa, né, vamos voltar para o papel, você é filha e eu sou mãe. Né? Onde nós estamos aqui, eu posso te ouvir, mas quem manda sou eu sou sua mãe. Porque aí você impõe limite, você ensina o crescimento também para quem está junto com você. Ela começa a fazer isso, replicar com as outras pessoas que ela vai conviver. Isso é o bacana, imposição de limites e de espaço. Ó, então ela é minha mãe, então eu não vou misturar. Então, o que ela está me ensinando? Que eu também vou ter que fazer essa sobreposição de papel correta para não ter problema na frente como ser humano, em todas as relações. Sim, você falou várias coisas muito interessantes, por isso que eu fui pondo aqui os bonecos para eu trazer isso Tá de cheio de volta. boneco. Eu os bonecos. A primeira coisa que eu pus aqui, ó, deixa eu ver, nesse azul e nesse vermelho, é a palavra perdão. No trabalho da constelação, a gente não usa perdão. Interessante, né? Por quê, Lu? Muito. Porque o perdão pressupõe que alguém precisa me perdoar. Entende? Por exemplo, se eu, vamos imaginar que eu faça algo muito ruim por alguém da sua família. Não é guardar mágoa. Mas o que eu preciso fazer? Dizer sinto muito. É verdade. E quando eu faço isso, eu saio desse lugar pequeno e vou para um lugar grande, onde eu reconheço a minha responsabilidade. Então, se hoje, nessa live, quem está nos ouvindo, reconhecer isso, entende? Fica fácil, fica bom. Porque ele consegue reconhecer assim, ó, eu errei. E se você erra, vou baixar o som. Tá vendo? Deixa eu ver se abaixa Para tudo, mim, filha, por favor. Fala, por favor, Patrícia. para mim que tá audível. Tá Será que tem ótimo. gente questionando aqui o som Não, que era tá o meu. Era o meu som. Ok. É porque o meu som estava alto e aí ele estava dando eco. Aí eu voltei com o fone e ficou melhor. Aí ficou confuso. Então, voltando, porque eu falei uma informação errada. Então, o adulto, ele não pede perdão. Ele fala, sinto muito. Sinto muito. Isso que eu fiz para você não foi bom. Isso que eu fiz para você não foi legal. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu pus aqui um outro, você falou dos papéis de mãe e de esposa. Aí eu trouxe um outro papel profissional. Muitas vezes no nosso trabalho, e isso é um grande desafio para nós mulheres, as pessoas deixam de ver a profissional Patrícia ou a profissional Daisy e querem ver a mulher apenas. Né?
E aí, que aí surgem aquelas questões de relações abusivas dentro do trabalho. Porque muitas vezes acontece da mulher com o homem, mas muitas vezes é do homem em relação à mulher. Aonde olha e não enxerga a profissional. O que nós precisamos estar com clareza? Nesse lugar, eu estou disponível para isso. E não é se fechar, não é deixar de ser uma mulher. Mas nesse lugar profissional, isso aqui não existe. O que existe é esse aqui. Se quer o meu trabalho como psicóloga, a gente que mexe com muitas redes sociais, né, Patrícia? O tanto de pessoas que chegam para olhar para isso aqui, né? Sim. E aí a gente precisa lembrar, né, que não é essa a nossa disponibilidade. É a disponibilidade que a gente está naquele contexto, é um contexto profissional. Não é um contexto de uma relação pessoal. Essa relação pessoal, eu vou trabalhar em outro contexto. Exatamente. Porque senão fica confuso. Não fica bom. Entende? Ela fica estranha aqui, ó. Então a gente precisa colocar de forma que fique mais fácil. O caminho para tudo isso é o autoconhecimento, Deise. Se você se autoconhece, você consegue executar com mais firmeza e destreza todos esses papéis que são impostos no dia a dia. Porque o autoconhecimento, a partir do momento que você se autoconhece, você começa a se cobrar. Então você fala, poxa, nesse papel eu não estou executando como eu pretendia executar, nesse outro papel eu estou um pouco falha. Então, sim, assim, você se autoconhecendo, você consegue fazer a colocação dos bonecos nos seus devidos lugares e tendo a saúde dessa execução, né? É saúde mental. Sim, porque isso, Patrícia, é aonde a gente pode, de fato, realizar a nossa vida plena. Né? Porque o que é plenitude? É a gente poder estar inteiro. Mas a gente precisa aprender a estar inteiro nos nossos papéis de forma integral. Se eu estou aqui com você nesse momento, eu preciso estar inteira nesse lugar. Se eu tenho que ficar olhando e cuidando de outras coisas, eu não fico inteiro. Eu não fico bom. Eu não me dou totalmente para você. Então, como fazer isso, né? Como está? Então, o que você está trazendo o tempo todo é a consciência. Mas e como é cansativo, né? Ser essa mulher multi, não? Essa mulher que tem tantos papéis. É cansativo, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque você descobre que você é multifacetada e que as possibilidades existem. Porque um papel ajuda o outro. É simultâneo, é muito bacana, porque essa sobreposição de papéis, quando você a executa, por exemplo, quanto profissional, eu aprendo muito que eu posso trazer também do profissional para o pessoal. Então, é algo muito salutar. Por exemplo, a ponte com a Sofia, do lado profissional. Acabo sendo exemplo, né? Então, é muito bacana isso. Então, eu chego quanto jornalista, ela tem isso como espelho dessa situação, me torno mãe e posso comunicar esse papel para ela. Então, eu acho isso enriquecedor, nessa sobreposição de papéis, desde que elas sejam executadas corretamente, mas assim, acrescente muito nas relações na qual você tem o dia a dia, com seus amigos, com a sua família, com seu esposo. Porque é muito falho, eu acho muito vazio se você não tem diferentes papéis para exercer. Eu acho que o grande tchan, né, o grande feeling da vida são esses embates que são nos colocados quando a gente tem essas funções variadas, porque elas nos trazem experiências exacerbadas que nós podemos, em várias situações, em vários momentos. Então, por exemplo, um primeiro casamento que não deu certo, no segundo, você já vem com uma receita um pouco melhor, você vai se cobrar um pouco melhor. Poxa, naquele outro eu fiz isso, eu errei nisso. Esse agora não. Então, você vai começar a balizar.
Você fala, pô, preciso melhorar nesse quesito. Então, assim, são as experiências que são impostas com esses diferentes tipos de papéis que vai fazer o seu crescimento. Mas desde que você queira, Deise. Você tem que querer. Nós já conversamos muito sobre isso, né? Às vezes eu me cobrava muito, eu falo, quero ser 100%, não consigo, mas o pouco que eu já sou, já me resolve muito, me traz muitos louros, né? Eu colho muitos louros com isso. Mas o importante é querer desenvolver. Querer falar, não, eu quero mudar. Onde eu posso melhorar? Me ajuda? Tá bom para você? Podemos conversar, né? Sinto muito, gratidão pela vida que você me deu. Então, são situações que você vai colocando ao longo da vida, que isso vai fazer a sua vida ser uma vida saudável nas relações. Ótimo, Patrícia. Nossa, eu tô adorando isso, né? Tô muito feliz e assim, ó, vou contar uma coisa que ninguém ainda sabe. Essa noite eu fui pensando. Falei, como eu posso ajudar mais gente, né? Porque você fica... E aí eu tenho um projeto chamado Constelação para a Vida. E esse Constelação para a Vida é um trabalho que eu fazia antes aqui no consultório de forma presencial, que são paradas, assim, passar... E uma das constelações para a vida é a Jornada do Amor, que é trabalhar as nossas relações com pai, com mãe, casamento, tudo isso, são encontros, né? Então, eu decidi que eu vou fazer ela online, porque como eu não sabia, Bacana. Patrícia, eu estou achando tão interessante, eu não sabia antes do isolamento como atingir tantas pessoas de forma online. Eu já dei entrevista para você de várias maneiras, né? Na Globo, na Record, de várias formas para o seu blog. Então, nesse lugar a gente sabia. Eu tenho passado por experiências, e eu vou contar por que eu pus isso aqui. Eu tenho passado por experiências que eu tenho aprendido nessas experiências. Então, por exemplo, essa semana eu dei uma palestra para mulheres que estavam no Sul, na América do Sul, nos Estados Unidos, e todas conectadas. Eu falei, cara, isso é muito possível. E aí, quando você vai falando o tanto que te ajudou tomada de consciência, fica mais forte dentro de mim a decisão que eu tomei disso, de vou fazer a constelação para a vida para muitas pessoas. Então, depois eu vou deixar, inclusive, no site já tem um link para quem quiser compreender melhor. Mas o que eu estou querendo dizer? O que você falou? Você falou assim, ó, mulher, no primeiro casamento, segundo, ok. Então, nós estamos falando de sobreposições dentro do mesmo papel. E aí, um outro conceito que fica bem legal é versões. O que são as versões, Patrícia? Essa aqui, ó, vou falar de Deise. Deise profissional, antes da constelação, vou por 3 passos. Amarela. Deise, ela tinha sucesso, sim, cansava, né? Ia já na TV, fazia várias coisas. Aí aqui tem uma outra versão. Deise consteladora, com muitos grupos, dando curso em vários lugares do país, do mundo. Agora tem uma outra versão. Deise, né, psicóloga, consteladora, e que também vai estar fazendo isso de forma online. Entende? O que eu quero dizer é, esses papéis, eles vão se acrescentando para que possam ir ampliando. Qual vai ser depois, Deise? Não sei, mas com certeza vai ter uma outra versão. Vai ter uma outra coisa para que aconteça. Então, a evolução. Evolução dentro do próprio papel. Então, nós estamos falando sobreposição e versões anteriores, que foi isso que você disse. Uma versão, a outra versão, a outra versão. Paty, estão me pedindo para você abaixar o som, porque parece que está dando eco. Eu não sei como funciona. Melhorou? Olha, melhorou? Fala de novo. Ah, melhorou. Melhorou? Ó, minha cunhada entrou aqui. Um beijo para Flaviana, lá de Belo Horizonte. A Ellen está conosco, a Ana Paula está conosco. Muita gente querida por aqui. Sim, eu vi também. Achei isso bem legal. Então, um beijo para sua cunhada, né? Que coisa boa. Espero que ela esteja gostando do nosso bate-papo. Psicóloga, né? Também, excelente psicóloga. Ah, que ótimo. Minha colega, então. Sua colega. Minha colega, coisa boa.
Então, a gente olha para as versões do próprio papel que a gente está vivendo. E a cada momento, melhorou muito o som. A cada momento, Patrícia, a gente pode ir construindo essa nova versão. E aí a gente fica com a versão atualizada. Não vou fazer propaganda, não é igual o iPhone, né? A gente não vai mudando, né? Vai ter novas possibilidades. A gente vai crescendo e se expandindo. Mas o importante, não misturar. Não é a Deise profissional e não a Deise pessoa, não a Deise mulher ou a Deise mãe. E esse desafio vai aumentar ainda mais com esse mundo moderno, atribulado, cheio de cobranças, né? A mulher hoje, ela se cobra muito, né? Os diferentes papéis que ela tem que exercer, a questão agora da tecnologia, que está chegando com tudo, as novas relações, como se comunicar com o adolescente, com os jovens, como se relacionar com a sua família, que ainda é um pouco arcaica, né? Está no método tradicional. Então, você se cobrado a todo instante para diferentes tipos de situações e funções que você tem que exercer, que você tem que deixar um papel e vestir, né, se formatar em outro. Então, isso é um embate, Deise, que gera um pouco de ansiedade. Essa ansiedade é muito grande e as pessoas estão um pouco cansadas. Às vezes na internet a gente tem esse contato com o público, falar, eu estou exausta, eu não consigo, mas eu falo que é um trabalho de formiguinha, é um dia de cada vez. Se você atropelou hoje, amanhã você pode fazer melhor, né? Eu ainda insisto com as pessoas, ainda falo quanto eu sou a favor do autoconhecimento. Constele, perceba a sua formação familiar, perceba as suas colocações de papéis em diferentes lugares, descubra o seu eu, peça, né, licença para você descobrir a sua criança. Por que a sua criança não pode aflorar? Tem hora que eu sou criança. Eu sou criança até para o meu marido. Eu quero colo, hoje eu quero cafuné. Eu falo para a Sofia, Sofia, hoje eu quero ser cuidada. Por que não? Isso também, essa inversão, no momento oportuno, ela também é cabível e muito saudável. Então, a gente não se permite, né? A gente se cobra a todo instante. Somos seres imperfeitos, em plena evolução, mas com propósitos diferentes, evoluir de forma saudável, não de uma forma que vai prejudicar as relações. Então, essa ansiedade, ela tem que ser extinta, exterminada, para que a gente possa exercer, na real mesmo, cada papel em sua plenitude. Você sabe por que dá muita ansiedade, Patrícia? Essa é uma boa pergunta, né? O que acontece? Né? Como assim? Por que dá tanta ansiedade? Vem a Deise com as teorias dela, né? O que acontece? Às vezes, você falou, inclusive, no início da live, a gente tem uma cobrança. Vamos imaginar que esses grandes são 100%. A gente quer ser 100% mãe, 100% esposa, 100% profissional e 100% mulher gostosa, né? Bonitona, que vai para academia, que trabalha o glúteo, que faz, parará, parará. Só que a gente tem uma coisa chamada catexia. Olha que nome. Catexia é uma quantidade de energia. O que isso significa? Que eu tenho que distribuir. Tem momento da minha vida, deixa eu pegar aqui, ó, aonde eu vou estar com uma catexia maior no aspecto da minha vida profissional. Porque tem momentos da vida, sei lá, você quer lançar um novo produto. Por exemplo, o momento que eu estou na minha vida pessoal, na minha vida, Deise. Meu momento está no momento onde minha vida profissional ela tem tomado com essa ideia de como eu vou atingir novas pessoas, como essas pessoas, com qualidade, porque como é algo importante para mim olhar no olho, como é que eu consigo fazer isso e ver essa transformação? Então, isso ocupa um lugar. Os outros significam que ele vai ficar menor. Se eu quiser ocupar esse espaço na minha vida, nesse momento, e quiser que outro espaço comece a ficar grande também, como que eu vou dar conta? Como que eu vou conseguir? Eu gosto de brincar que é igual quem está assistindo e que já teve alguém que fez doutorado, que fez mestrado. O que acontece?
essa família, ela precisa compreender que aquela pessoa está num momento muito especial da vida dela. Então, a gente distribui essa catexia, distribui essa energia. E essa energia, ela precisa ser distribuída de maneira que fique bom e fique tranquilo. Mas o que acontece normalmente? A gente faz isso, ó. Vou pôr aqui para a gente ver o tamanho que a gente põe. Não. Inclusive, essa bonequinha que me deu foi a Ellen, que tá aí também. Linda, né? Ó. Muito. Aí a gente vai colocando assim, né? Todas as outras grandes. Essa vai para 200%, essa vai para 100%, essa está no 100%, essa está no 100%. Então, simplificando na minha vida, eu preciso estar no 500%. Cobrança total, hein?